Estudando e meditando sobre a palavra de Deus, eu cheguei até o capítulo 6 de Romanos, e um tema me impressionou, que foi justamente a relação do pecado e do batismo. E por que falar do pecado e do batismo para uma igreja que já foi batizada? Justamente porque nós somos batizados. Justamente porque quase todos, se não todos, já foram batizados em nome de Jesus. Já entregaram as suas vidas. Fizeram uma aliança. Mas com o passar e o decorrer da nossa vida, parece que isso é uma coisa que, eu já sei, eu já fiz. E o que acontece com a nossa mente? Nós acabamos deixando aquilo em segundo plano. Hoje, a igreja cristã vive um momento de muita perplexidade. Ou seja, o que é uma pessoa que fica perplexa? É uma pessoa que fica assustada. Lembra que o que o Senhor fala para Ezequiel, através do anjo? Você está assustado com isso? Coisas mais assustadoras você verá. Hoje, a igreja está assustada, né? Nós vemos quantas notícias terríveis no Telegram, e aí o anjo, como o anjo disse para João, você está admirado? Então vem que eu vou te mostrar coisas maiores. Cada vez que nós assustamos, algo pior vem e acontece. E uma das principais causas, porque tudo isso tem acontecido, é porque o novo nascimento, o que significa novo nascimento? Aquela pessoa que morreu e ressuscitou em Cristo Jesus, não é uma verdade. Mas aquilo foi uma forma superficial. A pessoa morre, mas não morre, entre aspas. Ele está vivo ainda para o pecado. E porque nós ainda estamos vivos para o pecado, não temos tido a experiência genuína que deveria haver nas nossas vidas, com raras exceções. A Bíblia diz assim, então, o título é Mortos para o Pecado, Vivos em Cristo. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? A pergunta é assim, o que nós vamos fazer depois de saber que nós recebemos o perdão em Jesus Cristo? Que nós podemos pecar e depois chegar lá e falar perdão de novo? Quer dizer, nós vamos continuar pedindo perdão para que venha mais a misericórdia? E Paulo responde, 2, de forma alguma. Se nós verdadeiramente estamos em Jesus, a gente não vai querer pecar para depois pedir perdão em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. Sabe quando você dá uma mentirinha? Mas eu vou pedir perdão depois, Jesus vai me perdoar. Eu vou fazer isso, mas depois Jesus vai me perdoar. Quando nós temos essa atitude, não é assim a vontade de Deus para a nossa vida. Deus nunca ordenou que fizéssemos isso. Isso é porque ainda não nos entregamos por completo naquele momento do batismo. Tanto que olha a comparação que o Paulo faz. De forma alguma, como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Ele está dizendo que quem é cristão morreu para o pecado. Aí ele explica, cada versículo que vai dando sequência é a explicação do outro. Então o versículo 3 vai explicar como que nós estamos mortos para o pecado. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então a explicação, como que nós estamos mortos para o pecado? No dia em que você desceu as águas, você disse, eu não quero mais o pecado. Responda para a tua consciência nessa noite. Você verdadeiramente morreu para todos os seus pecados? Porque o Senhor tem me mostrado a cada dia que quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo que eu não morri para todos os meus pecados. E aí entra a perplexidade na igreja. O novo nascimento é uma rara experiência na igreja hoje. Quem dentre nós pode dizer, eu morri completamente para o meu pecado? Para todos os pecados conhecidos.
Entende que nós fizemos uma aliança com o nosso Senhor e tem um texto que a senhora White diz assim: lembre-se, nós fomos ligados por uma solene aliança para viver para o Senhor. Nós fomos ligados por uma solene aliança para viver para Cristo Jesus. Mas nós esquecemos disso. Isso se tornou uma coisa fugaz, uma coisa passageira. E quando nós lemos, lá quantas vezes, né, na casa da Dona Eunice, ela fala daquela escada cristã, né? A virtude que leva a fé, conhecimento, temperança, paciência, o desenvolvimento, que se resume em uma palavra, santificação. Nós nos esquecemos que a santificação tem relação direta com o que nós fizemos no caso da maioria da igreja, naquela tarde do batismo. Você se lembra? Por acaso nós fomos batizados, eu no caso fui batizado 3 vezes. Uma por aspersão, jogando uma aguinha na cabeça, porque eu era de outra igreja. E depois nós entendemos que isso não é batismo, porque o batismo significa você tem que fazer a posição de morto. Morto morre em pé, morto é deitado e sepultado. E uma coisa interessante, eu estava olhando e imaginando a cena do batismo, quando nós batizamos nas águas, por que batizar na água? O que a Bíblia fala sobre a água da vida? Quem é a água da vida? É Jesus. Quando nós batizamos, estamos morrendo em Cristo. Literalmente, quando você batiza nas águas, você morre em Jesus, porque nele você vai receber a vida. E a água de Cristo, que é a fonte a jorrar, ele vai te dar a vida. E depois nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e descobrimos que isso não é verdade, porque o Pai não morreu e o Espírito é o próprio Jesus. O único que morreu e foi ressuscitado é Jesus. Então, quando nós morremos em Cristo Jesus. Então, eu fui batizado pela 3ª vez no nome de Jesus, que é o único que morreu e ressuscitou. E da mesma maneira, a igreja fez. E hoje nós convidamos a igreja, aqueles que participam e que querem se comprometer com o Senhor, a morrer para os seus pecados, em nome de Cristo Jesus, que é um nome acima de todo nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Se o batismo nos leva à salvação, que é as portas do céu, e é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, é só no nome dele. É no nome de Jesus. E o texto continua dizendo assim, 4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, pelo poder de Deus, assim também nós andemos em novidade de vida. O que significa isso? A partir do momento que as águas cobriram o candidato, a pessoa entrou nas águas, o que aconteceu? Ela estava ali, ela deitou, as águas cobriram completamente. A senhora White fala assim, na presença de todos os seres celestes e do universo, nós selamos um compromisso mútuo, um compromisso onde o homem se compromete a não mais pecar e Deus se compromete a derramar abundante força para que ele viva sem pecar. Mas nós esquecemos dessa aliança que nós fizemos. E essa aliança, ela não é só importante, como ela é fundamental para que a nossa vida espiritual nos leve à verdadeira profissão de fé. Sabe o que é uma profissão de fé? É você professar e falar, eu vivo. E como que a gente professa a fé em Jesus? Eu não faço mais as coisas que eu fazia. E é por isso que nós ainda não temos vitória. É por isso que a nossa palavra não sai muitas vezes com a força. Porque o batismo é a maior ou a mais solene renúncia ao mundo. Quando eu e você batizamos, quando você desceu as águas, você disse, eu não quero mais o mundo. E o que a nossa consciência nos diz hoje? Misericórdia. Eu ainda luto
para alcançar algumas coisas no mundo. Eu não renunciei completamente. Porque enquanto eu estudava isso, foi o que eu falei para o Senhor sobre o que Ele disse. Você tem noção da solenidade que você fez, Saulo? Eu falei, Senhor, hoje eu tenho muito mais consciência do que eu tinha quando eu fiz essa aliança. E eu comecei a pedir perdão para Jesus, perdão para Deus, através de Cristo. Porque eu não tenho cumprido com toda a devoção essa aliança e essa fidelidade. Mas o Senhor me fez estudar para que, ao gerar essa consciência, o propósito de eu estar trazendo isso para a igreja, é para que vocês reflitam, assim como Deus me fez começar a refletir. Porque quando nós fazemos essa fidelidade, a senhora White diz assim, a fidelidade aos votos do batismo é dar ao coração do homem o preparo necessário para salvar as almas. Quando você é fiel ao que você cumpriu, ao que você se comprometeu no batismo, você está recebendo o preparo na sua mente, na sua firmeza, para que você vá e alcance almas. A igreja está sendo chamada a evangelizar. Mas se não corrigir a aliança que foi feita, a nossa unção para evangelização não vai acontecer. Evangelização e batismo estão totalmente encaixados. O Senhor nos convida nessa noite a pedir perdão, porque nós quebramos essa aliança. Nós lutamos pelas nossas causas, pela nossa vontade, mas não o voto que fizemos com Jesus. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se a hora que nós fizemos esse selo, nós fizemos essa aliança na morte, quando Jesus ressuscitou e Ele fez o modelo, um dia isso acontecerá conosco. É essa promessa. Por isso o batismo é tão importante, porque Jesus morreu e ressuscitou. Quando você entende a consciência da morte de Cristo e a sua ressurreição, você fala, eu preciso fazer o que Cristo fez, porque eu quero participar com Ele no futuro. E quando nós participamos da morte, nós recebemos a promessa da ressurreição. E se você lutar durante toda a sua vida por isso, o que acontece? A senhora White usa a expressão assim, na tumba líquida. Sabe o que é tumba? O caixão. Num caixão de água, como nós fizemos quando deitamos. Na tumba líquida, simbolizado com sepultamento, também houve a ressurreição. E se você se entregou em Cristo na morte, você ressuscitará com Ele para a vida. Você vai começar a viver com duas características que nós estamos em falta com o Senhor: orgulho e condescendência. Condescendência é a gente aceitar aquilo que nós temos vontade. E orgulho é a gente bater o pé naquilo que nós queremos. O versículo 6 diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. Toda sujeira que eu e você enxergamos quando olhamos para nós, deveria ter ficado lá na tumba líquida do batismo. E o Senhor diz: vocês não deixaram. Saulo, você não morreu completamente naquela tarde. E eu falei: Senhor, então me ajuda a viver isso, para viver sem orgulho, condescendência, mas agora, a partir desse momento, como diz o verso, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, com qual finalidade? Para que não sirvamos mais ao pecado. Enquanto nós condescendemos, enquanto nós ainda temos orgulho, nós estamos servos, escravos do pecado. Então, como o próprio João diz, aquele que diz que é de Deus e pratica o pecado é o quê? Mentiroso. Se nós não cumprimos a aliança, nós estamos como mentirosos diante de Deus. E o versículo 7 diz: porque aquele que morreu, ou seja, que verdadeiramente entregou, está liberto do pecado. A pergunta que o Senhor fez e me fez começar a pensar é:
você está liberto de todos os pecados salvos. E eu só comecei a entender isso porque Deus começou a me libertar de uma infinidade de coisas que eu praticava. Como? Eu fui muito... eu alimentei demais na minha infância e adolescência pornografia, e Deus tem me libertado, então eu posso dizer, eu estou liberto. Agora, eu tenho que dizer, eu continuo em luta, como todos nós, mas eu estou liberto. Como? Eu vivia sem desejo nenhum de defender a verdade e a justiça do Senhor. E eu comecei a entregar minha vida para aprender a viver essa justiça. O Senhor tem me pedido para abrir mão dos meus desejos, para abrir mão do meu tempo livre, para eu me dedicar a mim mesmo e me dedicar a Ele. E eu tenho feito transformações. Então o Senhor tem me pedido, e eu estou vendo algumas coisas que eu achava inatingíveis, coisas que eu falava, eu nunca vou conseguir vencer isso. Deus está me mostrando que é possível. Eu estou começando a ver luz no fim do túnel. E se eu consigo, vocês conseguem. Porque o que mais seria cobrado aqui sou eu. E Deus está me ajudando. Então você pode. Você vai ser liberto. Você vai ser curado. Você vai receber o perdão. E você vai ser transformado se você continuar lutando. Enquanto eu estudava isso, me veio muito forte na minha mente aquela música que fala assim: tua visão para a minha vida eu quero ter. Os teus propósitos para mim eu vou viver. Nenhuma outra ambição eu vou buscar. Somente uma motivação que é o quê? Te agradar. E a música fala assim: limpa o meu coração desse mundo mau. Ensina-me a viver o teu reino aqui. Quando a música fala ensina-me a viver o teu reino aqui, aonde está essa frase? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mateus 6, no pão nosso de cada dia, lá na oração do Pai Nosso. E sabe o que essa frase quer dizer? Seja feita a tua vontade, eu morri lá no batismo, e agora é só Jesus. Na versão da Bíblia Viva, quando fala assim, o velho homem foi crucificado, diz assim, os seus antigos desejos malignos. E quando a gente olha para a nossa consciência, a gente fala, mas ainda tem coisas malignas na minha mente. Mas não era para ter. Então, se tem, é para tirar. E se ainda não tirou, o Senhor está dizendo, retira. Tirai do meio de vós todo jugo, tudo que é mal, separe o puro do impuro, o santo do profano. Deus está nos chamando. Você identificou nesse momento que tem coisas do velho homem, antigos desejos malignos, retira da tua vida. Porque você foi batizado. Você fez uma aliança e o universo está esperando você cumprir essa aliança. Por quê? Por amor a Deus você fez isso. Porque você reconheceu em Cristo, você fez isso. Rejeite, retire, lute, reaja. O Senhor está nos chamando a reagir. Porque isso vai nos dar vida e vida em abundância. Versículo 7. Porque aquele que morreu está liberto. Creia, lute por essa palavra na tua vida. Esteja liberto. Deseje estar bem junto a Cristo. E o versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Nós já fomos mortos para o pecado. Nós já dissemos quantas vezes que queremos ser fiéis ao Senhor. Tem um comentário da Sra. White que ela diz que nós devemos nos lembrar que ao nos batizarmos, que a gente não tinha essa consciência lá atrás. Por isso eu estou trazendo hoje. E quando nós nos batizamos, nós nos tornamos uma aliança com Deus. E se Deus está em nós, nós devemos lembrar e viver o sinal. E nós temos dois sinais. Qual é o sinal invisível de Deus? O Espírito de Cristo vivendo em nós. É a transformação, é isso que nós estamos estudando. E qual é o sinal visível de Deus? O sábado.
Quando nos batizamos, nós dizemos: a lei do Senhor é viva, eu quero ser fiel a Ele, eu quero ser fiel aos seus pensamentos e à sua vontade. Se nós morremos, nós vivemos. Então, hoje é tempo de viver. Por isso, nós guardamos o sábado, nós adoramos ao único Deus, nós testemunhamos a Cristo, nós lutamos para reformar nossa família, nós lutamos para reformar nosso alimento, nós estamos lutando por essas coisas, porque nós queremos viver e manter o compromisso. O Senhor colocou a sua assinatura. Lembra que nós lemos que tem o registro no céu? Você hoje é registrado no céu. E esse registro é a assinatura de Deus, que Cristo está em você, que Cristo está em mim. E a senhora White diz assim: se formos leais aos nossos votos, se nós formos fiéis, uma porta de comunicação com o céu se abrirá para nós. Uma porta que nenhuma mão humana ou instrumento satânico pode fechar. Se você e eu formos fiéis, nenhuma porta, de nenhum lado, pode interferir ou pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu gostaria de encerrar essa reflexão lendo 2 Coríntios capítulo 6, os versos 16 e 17, até o verso 1 do capítulo 7. São 3 versículos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, página 1344. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, página 1344. Nós vamos ler a partir do 15, para dar mais sentido. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei neles, e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles, saí do meio dos ímpios, saí do meio do pecado, saí do meio das coisas erradas, e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, portanto, agora o 7:1, né? Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O propósito de Deus ter trazido essa palavra do batismo para nós é que nós nos lembremos da aliança, do pacto que nós fizemos, e que nós busquemos lutar aperfeiçoando a santidade no temor. A palavra da aliança deve gerar temor, e nós corrermos para Cristo, para nós querermos a santificação, para nós abrirmos mão do pecado, e que Deus te fortaleça para você refazer tudo que estava de mau jeito ou feito de uma forma leviana com o Senhor. Nós vamos levantar e cantar que nós queremos estar bem junto a Cristo.